quarto ano, tudo bem com vocês? Vamos lá, mais um vídeo revisão, né, para as sondagens. E hoje o nosso vídeo será para a sondagem de história. Então vamos lá, para refrescar a memória, tirar as dúvidas, vamos começar pelas migrações humanas. Tia, eu não lembro mais o que é migração. Vamos lá lembrar. Migração é um movimento de pessoas ou grupo de pessoas, é o deslocamento dentro do mesmo espaço, vamos dizer, dentro do mesmo país ou do estado. Pode ser por uma pessoa, pode ser por um grupo de pessoas. Essa migração, esse deslocamento também pode ser internacional. Pode ser, por exemplo, saindo do Brasil para um outro país. E ele pode ser permanente, pode ser para sempre. Essa pessoa vai e permanece lá, né, no outro país que ele se deslocou, ou provisório. Pode ir por uma temporada, trabalho e retornar. Então, o processo de migração, nós dizemos que é o deslocamento, é um movimento de pessoas ou de grupos, né, de forma interna ou externa, certo? Aí nós temos dois outros termos, que é emigração. O que é a emigração? A emigração é a saída desse migrante, desse que está fazendo esse deslocamento. Vou dar um exemplo. João, ele foi contratado por uma empresa. Ele mora na Bahia, no Brasil, e ele foi contratado por uma empresa no Japão. Mas ele não vai ficar lá para sempre. Ele vai ficar por um tempo trabalhando e ele volta. Ele pode ser chamado de emigrante. Como? Ele vai sair. Então, para nós que ficamos aqui no Brasil, nós vamos dizer que João, ele é um emigrante, certo? Porque ele se deslocou, ele saiu daqui do Brasil e foi para um outro país, certo? Então, quando ele faz essa saída, ele é denominado, classificado como emigrante, certo? Então, João saiu, né, do Brasil, rumo ao Japão, trabalhar, e chegou lá no Japão. Quando ele chega no Japão, quando os japoneses o recebem, lá ele é denominado como imigrante, porque ele está chegando. Ele foi e as pessoas receberam lá, ele chegou no Japão. Então, ele é um imigrante. Agora, tanto o emigrante quanto o imigrante, eles são migrantes, porque eles fizeram esse deslocamento de saída e de entrada, de chegada, certo? Então, é só lembrar assim, migração eu vou lembrar de quê? De movimento, de deslocamento, pode ser dentro do mesmo país ou do mesmo estado, né? Ou pode ser para fora. Quando esse migrante sai, aí lembre, saída, ele é denominado como emigrante. E quando ele chega, ele é denominado, classificado como imigrante, certo? Então, deslocamento, migração, saída, emigração e chegada, imigração, certo? Pode ser permanente ou provisório. A pessoa pode ir e ficar, né? Isso não vai interferir, tá bom? Espero que vocês tenham assimilado melhor, né? Ou quem estava ainda com dúvida, tenha esclarecido, tá bom? Nós estudamos também que dos principais motivos que levam as pessoas a fazerem esse processo de migração é a questão econômica. Como assim, econômica? Porque, lembra que a gente falou muito, por que as pessoas saem, né, de uma cidade para outra, de um país para outro? Elas vão à procura de melhores condições de vida, de um trabalho melhor, de uma moradia melhor. Então, esses são fatores econômicos, né? Faz parte da economia, né? Então, nós dizemos que um dos principais motivos, né, das migrações hoje em dia é a questão econômica, a procura de melhores condições de vida, certo?
Mas há também esses, né? Eles vão por vontade própria, por procurarem melhores condições de vida. Mas também tem uma questão, né, daqueles que precisam sair da sua localidade, da sua cidade ou do seu país por questões de catástrofes, perseguições, guerras, conflitos, não é? Esses migrantes, eles são chamados de refugiados. Lembra que eu te explicou, né? Tinha os refugiados da Síria, né? Que passaram por conflitos, né? E precisaram se refugiar em outros locais, certo? Então não é por vontade própria, tá? É porque naquela região eles passaram por algum conflito ou aconteceu um terremoto, um tsunami, alguma coisa assim que eles precisaram sair da sua localidade. Então eles são classificados ou denominados como refugiados, certo? As migrações, elas foram muito importantes para o processo de desenvolvimento das sociedades humanas, né? Cientistas fizeram estudos e mostram, né, revelam que os seres humanos, eles surgiram na África, né, no continente africano, há cerca de 2.000 anos atrás, né? E lá foi onde se iniciou as migrações, né? Lá se iniciou o povoamento e aí eles começaram a migrar, a fazer esse movimento. E eles foram caminhando de forma lenta e foram povoando todo o planeta, certo? Todos os continentes. Eles foram se deslocando, né? E foram povoando. De que forma? Lembra que eu falei para vocês, expliquei para vocês sobre os nômades? Lembram dos nômades, né? Os nômades, eles iam fazendo esses movimentos. Então, primeiro eles foram classificados como nômades, porque eles não se fixavam em um único local, né? Ali eles construíam a sua moradia e não. Eles ficavam ali por um tempo e exploravam os recursos que existiam naquela localidade, né? A caça, a pesca, eles plantavam alguma coisa, colhiam. Quando os recursos se esgotavam naquela localidade, eles mudavam para uma outra localidade. E assim eles iam caminhando, sem se fixar em um único local. E eles iam caminhando, caminhando, caminhando. Então, a esse movimento nós chamamos de nomadismo, os nômades. Mas, muitos anos depois, eles passaram a ser sedentários, né? Também chamado, esse é o movimento agora de sedentarismo. Por quê? Eles foram dominando as técnicas de plantio, as técnicas agrícolas, né? De criação. E aí eles começaram a se fixar, né? A criar raízes em um local, construindo suas moradias, e eles começaram a plantar, ver como melhor utilizar a terra, e aí eles foram se fixando. E aí foi povoando o planeta, tá? Todo o mundo, certo? Então as migrações, elas foram muito importantes para esse processo de desenvolvimento das sociedades, certo? Bom, agora vamos falar um pouquinho sobre as imigrações, né? Vamos estudar um pouquinho agora, relembrar um pouquinho, né? Sobre o que nós estudamos sobre os imigrantes que aqui chegaram. Bom, os primeiros a chegarem aqui foram os portugueses, né? Eles vieram à procura, eles saíram de Portugal à procura de novas terras, né? E na verdade chegaram aqui enganados, né? Mas perceberam que aqui existiam muitas riquezas e que eles podiam explorar economicamente essa terra, né? Que depois foi dado o nome de Brasil, né? Então, de 1500 a 1808, mais ou menos, o Brasil, ele era colônia de Portugal. Portugal era quem controlava o Brasil, explorava os seus recursos, né, a exploração do pau-brasil, eles plantavam aqui cana-de-açúcar, onde produziam açúcar e exportavam lá para a Europa, né? Então eles exploraram bastante o Brasil. Então ele ficou conhecido como Brasil Colônia, que era como se fosse uma parte de Portugal fora de Portugal, que onde era só mesmo para a exploração, certo?
Mas depois de um tempo, eles se fixaram aqui e foram criando as primeiras vilas, né, lugarejos pequenos, e foram se estabelecendo aqui no Brasil, certo? E com eles nós herdamos muitos costumes. Por exemplo, hoje, né, nós estudamos que o Brasil ele é dividido em estados, né? Que os estados são divididos em municípios, né, em cidades. Então, essa questão dessa divisão do território, isso é herança portuguesa, né? A nossa língua, o português, é de origem portuguesa. Algumas comidas, a culinária, muita coisa veio de Portugal, essa questão da gente ter alimentos, né, doces, né, que levam ovos, né? E isso é uma herança portuguesa. As danças, alguns instrumentos musicais, a religião, né, o catolicismo, né? E nisso tudo nós herdamos dos portugueses, certo? Então, vamos dizer assim que eles foram os primeiros imigrantes, né? Foram, lembra que eu falei agora há pouco, ó, os que chegaram ao Brasil. Além dos portugueses, chegaram também os imigrantes italianos. Naquela época, os italianos passavam por uma crise financeira, né? Eles tinham muitas dificuldades, né? Alguns não tinham condições de comprar alimentos, né? Estavam numa situação bem degradante. Então, com a ilusão, né, com a vontade de melhorar a sua qualidade de vida, melhorar financeiramente, eles vieram para o Brasil. Mas eles vieram para o Brasil achando que eles aqui iriam encontrar facilidades, né? Um país de mil maravilhas, mas na verdade eles se desiludiram, porque eles foram quase escravos, né? Eles trabalharam duro na lavoura, ganhavam pouco. Eles chegaram num período onde a abolição foi abolida, a escravidão no Brasil. Era proibido o tráfico de escravos e o trabalho dos escravos negros, os escravos vindos da África, né? Então, quem iria trabalhar nas lavouras, né? Com o plantio da cana, né? Que ia para os engenhos, para a produção do açúcar. Foram os italianos, certo? Então, na verdade, eles vieram substituir os escravos negros, mas não como trabalho escravo, não mais como escravos. Mas mesmo assim, as condições não eram boas, né? Para o que eles imaginavam que seriam. Mas depois, passado de muitos anos, eles foram melhorando, alguns foram adquirindo pedaços de terra, né, e foram cuidando da sua própria terra, depois viraram comerciantes, foram trabalhar na indústria, né, saíram do campo, foram para a cidade e aí foram se desenvolvendo e se adaptando ao Brasil. Além dos imigrantes italianos, nós tivemos também os espanhóis, japoneses, alemães, sírios, libaneses, poloneses, russos, ucranianos, né, alemães. E vejam, os italianos, depois que passaram dessa fase, né, dos engenhos, eles se estabeleceram na região sul, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, e trabalhavam com lavouras de uva e de café, que é bem forte, né, naquela região. Por isso que nós encontramos muitas vinícolas, né, que são as fábricas de vinhos, né, na região sul. Deixa eu lembrar mais alguma coisinha aqui para falar para vocês. Aí, os espanhóis, eles, né, vieram para o Brasil e eles trabalharam também na lavoura e no comércio. Eles se destacaram bastante, né, nessa questão do cultivo da terra e do comércio. E também trouxeram muitas heranças, né, as danças, as comidas, as músicas, né. Os espanhóis tiveram também uma boa participação. Já tá passando aqui para ir lembrando, né? Que a gente já estudou, né? Para ir tirando as dúvidas, né? Os alemães, eles também eles se estabeleceram na região sul do país, né? Também no Rio Grande do Sul e Santa Catarina. E eles foram se tornando pequenos proprietários de terra, né? Eles criaram escolas, né?
porque quando eles vieram, chegaram aqui, né, com suas famílias e as crianças, eles precisavam, né, as crianças precisavam de escolas. Então eles fundaram algumas escolas, né, e também trouxeram muito da cultura deles, né, as danças, as comidas, né. Vieram também os sírios libaneses, esses aí são ótimos comerciantes, né? Então eles já vieram mais mesmo focado nessa questão comercial. Eles trabalhavam mais no comércio, vendendo, comprando, negociando, certo? Os japoneses também chegaram, né, ao Brasil, e esses foram os que tiveram mais dificuldade, porque a língua era muito diferente, os costumes eram muito diferentes, as comidas, então eles tiveram bastante dificuldade, mais do que todos os outros imigrantes, certo? E eles se estabeleceram também na região sul, e eles trabalharam principalmente no plantio do café, da pimenta do reino, né? E nas lavouras, né? Lá no Japão eles têm muito essa questão, essa cultura, né? Do plantio. E aí eles dominavam bastante técnicas, então nessa questão do mexer com a terra, de trabalhar com a terra, eles não tiveram dificuldade. A dificuldade mesmo foi com a adaptação, né, relacionada às questões culturais, porque é extremamente diferente, né, a língua, as comidas, né, os costumes, certo? Falamos dos imigrantes, né? Mas a gente fala de quem chegou no Brasil. Mas quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, quem eles encontraram? Quem estava aqui primeiro? Os índios, né? Então os índios eles já povoavam todo esse território que hoje nós denominamos como Brasil, né? E os cientistas, eles fizeram um estudo e eles encontraram, né, vestígios, né, através de seus estudos, que mostram que tudo começou lá pela África. África e Ásia, naqueles dois continentes ali, né? E aí eles foram se espalhando, foram entrando pela Europa, pelas Américas, e aí eles foram povoando, né? Vamos ver aqui. E as pesquisas indicam que isso aí ocorreu esse início, todo esse movimento, há 20 mil anos atrás. Um bocado de tempo, né? E aí eles foram se espalhando pelo mundo e deixando suas marcas, né? Então, eles produziam seus instrumentos, suas ferramentas, suas armas, e isso foi ficando para trás, né? Algumas colonizações desapareceram, alguns grupos, né, humanos foram desaparecendo, né? Pode ter sido por guerra ou por doenças, né? Por conflitos, né? Ou por doenças. Mas hoje em dia, como é que sabe isso tudo, tia? Como é que os cientistas conseguem estudar e saber mais ou menos há quantos mil anos atrás tudo isso aconteceu? Por fósseis, por vestígios, certo? E onde é que são encontrados todas essas, vamos dizer assim, essas pistas, né? Nos sítios arqueológicos. Sítios arqueológicos são locais onde os arqueólogos eles fazem escavações em pedras, na terra, né? E aí eles vão descobrindo instrumentos de caça, né, os artefatos de caça, os fósseis que podem ser um pedaço de uma panela de barro, ou até mesmo um esqueleto humano, né, pinturas rupestres, que eram aquelas escritas, aqueles desenhos que eles faziam nas rochas, né, em pedras, né, escritas não, porque era uma forma de escrever, né, porque eles faziam desenhos, alguns símbolos, né, e analisando bem, parecia que era o cotidiano deles, às vezes aparecem animais, pessoas, né? Então era mostrando mais ou menos o que estava acontecendo, como se fosse um diário, né? Mas só que nas pedras. Então chama pinturas rupestres, né? Então esses vestígios, eles são encontrados nos sítios arqueológicos, né? E quem faz esse trabalho são os arqueólogos. É uma curiosidade que alguns grupos
se descobriu que eles, na parte litorânea, né, onde tem mar, onde tem praia, descobriu-se grandes elevações, grandes morros, todos feitos de concha. O que é isso, tia? Foram grupos, provavelmente de indígenas, ou, né, que ali viviam, que eles construíram. E ali, muitas das vezes, eles guardavam várias coisas dele, como se fossem enterrados ali, né? E ali, depois eles descobriram, com os estudos, com as escavações, que servia mais ou menos como um cemitério. E esses locais foram chamados de sambaquis, né? E eles são encontrados no litoral, né? Já que eram grandes elevações com conchas, né? Conchas a gente encontra no mar, na praia, né? E eram aglomerados grandes, né? Grandes morros assim de conchas, né? Então os arqueólogos eles foram estudar para ver o que era aquilo ali, de que época, né? Aquilo ali, como surgiu, e o que existia ali, né? Então, eles estudaram e perceberam que ali é como se fosse, como eu disse agora, né? Um cemitério, como se fosse feito o sepultamento, né? Dos membros, né? Daqueles grupos que ali viviam, né? Era mais ou menos isso. Eram os sambaquis, certo? Bom, sim, aí os sambaquis, eles, a maior, os que, mais onde mais foi encontrado, né? Assim, esses vestígios foi no litoral de Santa Catarina, né? Na região sul do Brasil, certo? E falando um pouquinho sobre o sítio arqueológico, o principal sítio arqueológico que nós temos é no Parque Nacional da Serra da Capivara, no Piauí, lá já a norte, né? Então, vejam que de norte a sul do Brasil nós tivemos essa questão do povoamento, né? Dos grupos, né? Indígenas, né? Com costumes diferentes, né? E muito antes, né? Você vê falando sobre os sítios arqueológicos, né? Que tem os vestígios, né? Então, que muito antes até que os índios, aqui já era habitado. Provavelmente com grupos que saíram de lá da África, né? E que esses primeiros grupos que saíram da África deram origem aos nossos índios brasileiros, né? E que deram origem, né? Com a miscigenação, origem a nós, né? Então nós somos uma grande mistura, né? Uma grande miscigenação, não é verdade? Bom, a tia falou assim, como nesse vídeo não dá para explicar tudo certinho, bonitinho, né? Porque foram assuntos que nós já vimos estudando, isso aqui é só uma revisão. Espero que o que eu pincelei aqui tenha dado para refrescar a memória, né? Relembrar um pouquinho do que nós estudamos, tá bom? Deixa eu fazer aqui algumas considerações. Novamente eu vou falar sobre a plataforma, certo? Vejam, vocês vão encontrar na plataforma, né, lá, a sondagem e a pós-sondagem. A pós-sondagem, escrevam alguma coisa, tá bom? Pode dar, Nátia, mas eu não sei o que eu vou falar da sondagem. Coloca assim, ok, e envia, certo? Porque como ali consta como uma atividade, pode escrever qualquer coisa, tá bom? Dá um ok, para dizer assim, ó, eu abri aqui o pós-sondagem e envia, certo? Façam a sondagem com calma, leiam as questões, não entendeu, volta, lê de novo, lembra do que a tia explicou e vai lá e responde certinho, com cuidado na hora de responder, né? Para responder da melhor maneira possível, mais completa a resposta. Tá legal? E também sobre as atividades, né? Que nós vamos retornar na próxima semana. Então, lá vocês têm o campo agenda, vocês dão um ok lá na agenda, né? Quando a tia passa uma atividade complementar, dá um ok lá na atividade complementar. E o campo tira a dúvida. Já percebi que tem gente que está com dúvida, né? Sobre o que é aquele tira dúvidas. Se você tem dúvida, vai lá e faz uma pergunta sobre aquele assunto. O que você não entendeu? Não coloca só uma palavra não, ou só o nome do assunto. Faz a pergunta, porque aí assim eu vou conseguir responder melhor, para conseguir tirar a sua dúvida, tá bom? Não tem dúvida? Fala assim, ok. Ou então, não tenho dúvida. E ó, envia,
tá bom? Mas tudo que a tia postar lá, pelo menos vocês dão um ok, tá certo? Porque senão fica em aberto na plataforma, fica parecendo que vocês não cumpriram a atividade, tá bom? E aí, conforme eu vou corrigindo as questões de vocês, eu vou vendo as dúvidas sobre o funcionamento da plataforma, eu venho nos vídeos e faço um comentáriozinho, tá bom? Então, fiquem bem, façam com calma, que eu sei que vocês são ótimos, que vocês são nota 10. Estou com saudade de vocês, tá bom? Até amanhã. Beijão.